Princípio da semeadura e da colheita, Gálatas capítulo 6, que começa assim. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Deus, a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com ninguém, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes lhes escrevo, de próprio punho estas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para os outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com estas coisas, pois levam em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Que capítulo tremendo, né? Gálatas capítulo 6. Colhemos aquilo que semeamos. E eu achei muito interessante porque fala aqui sobre humildade, sobre autorresponsabilidade, sobre excelência naquilo que nós fazemos. Porque fala aqui, se vocês consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Nós somos superiores a quem? Né? Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. O nosso trabalho a gente precisa comparar com o trabalho que fizemos anteriormente, não com outras pessoas, porque outras pessoas farão diferente, farão melhores ou pior. Porém, nossa comparação, nossa superação deve ser a superação de nós mesmos, né? A gente tem que fazer um trabalho bem feito e comparar ele com outro que a gente já fez. E assim a gente vai focando no nosso trabalho, vamos tendo satisfação naquilo que vamos melhorando, naquilo que vamos corrigindo, né? E não vamos precisar nos comparar com ninguém. Porque aí vem a autorresponsabilidade, né? Cada um é responsável pela própria conduta. Eu não sou responsável pela conduta das outras pessoas, apenas pela minha conduta. Não interessa parentesco, né? Não interessa nada. Eu sou responsável apenas pela minha própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres coisas boas. Portanto, versículo 9, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Se não desistirmos, aí fala sobre constância. A gente não pode desistir, a gente precisa ser constante naquilo que fazemos. E por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, Paulo finaliza esse capítulo dizendo, né, no versículo 14, quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi o quê? Foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Porque Paulo não servia mais para alguns dos interesses que outrora, né, tiveram interesse sobre ele. E o interesse de Paulo pelo mundo também foi perdido, porque o foco dele, a atenção dele, a visão dele estava no celestial, não mais nas coisas terrenas. Então, assim, as coisas realmente encontram o sentido verdadeiro, né?
Não adianta ficar focando aqui na Terra se nós somos apenas peregrinos nessa Terra. Nossa verdadeira morada, nossa eternidade, ou seja, a maior parte da nossa vida, que é a eternidade, não será aqui, não será nesse sistema que vivemos hoje. Então, é um capítulo para a gente refletir muito, não é apenas em 5 minutos que a gente vai conseguir absorver tudo que a palavra de Deus quer nos passar. Mas que você possa ficar meditando, refletindo nesse capítulo e que Deus fale contigo especificamente. E Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.